Então, para a gente responder nossa atividade com expressões numéricas, nós temos que primeiro saber algumas regrinhas básicas, né? Que são regras necessárias que a gente tem que utilizar, que são chamados de sinais de associação. Primeiro, se houver numa expressão numérica, usamos os parênteses, as colchetes e as chaves. E é o seguinte, tem expressões numéricas que não temos colchetes, parênteses, colchetes e chaves, e tem expressões numéricas que temos apenas parênteses, temos expressões que temos parênteses e colchetes, e temos expressões que usamos parênteses, colchetes e chaves. Então, essas regras, elas são muito necessárias para que a gente possa estar respondendo nossas atividades das expressões. E o mais importante, quando nós temos qualquer expressão numérica, primeiro temos que resolver com os sinais de multiplicação e divisão, e depois a gente pode resolver com os sinais de adição ou subtração, tá certo? Então, para começar, nós vamos resolver uma expressão numérica para vocês terem mais ou menos uma noção do que seja. Por exemplo, ó, vou colocar aqui uma expressão 80, certo? Menos 6 vezes 7, certo? Mais 5. Vocês percebem que essa expressão numérica, nós só temos os sinais de multiplicação, subtração e adição. E não temos essas regrinhas aqui, que são as regras básicas da multiplicação. Então, o que é que nós vamos fazer? Lembre que eu falei que primeiro nós temos que usar os sinais de multiplicação ou divisão para depois usar da adição e da subtração. Então, vamos lá. Se eu tenho que usar primeiro esse sinal de multiplicação, eu vou repetir o número, certo? Ó, repito o sinal de subtração, porque eu não posso usar ele agora se eu tenho esse sinal de vezes aqui, certo? Que é a multiplicação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 6 vezes 7 e vou colocar o resultado aqui. Então, 6 vezes 7 é igual a 42. Se eu coloquei o 42, eu vou novamente repetir o número que está ao lado com o sinal. Mais 5, certo? Que vai ser igual ao resultado que eu tenho que achar. Então, se eu somei, repetir o número, 6 vezes 7, que deu esse número aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou somar primeiro os sinais, certo? Eu vou somar primeiro os números que estão na frente e depois vou repetir novamente o número. Por que que eu vou somar? Porque eu tenho um número positivo e um número negativo, como eu expliquei a vocês na aula, tá certo? 80 menos 42, ele é igual a 38. Só que eu não vou somar junto com esse número aqui, o mais 5. Eu vou colocar o 38, tá bom? Vou colocar o 38, vou conservar o meu sinal e o meu número aqui, 5. E aí eu quero saber quanto é que é 38 mais 5, que ele vai ser igual a 43. Tá vendo? Então, essa aqui é a minha expressão numérica, onde eu não encontrei nenhuma dessas regrinhas. Apenas os números e os sinais de pontuação diferente, tá bom? E aí, agora, eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, tá bom? Para que vocês vejam e percebam que existem expressões diferentes, mas que também é muito fácil para a gente resolver, tá certo? Vamos lá. Agora, eu vou mostrar para vocês uma expressão numérica utilizando os parênteses, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui 80, certo? 80, mais, abro novamente o meu parêntese, tá bom? Menos 60, certo? E vou colocar novamente um sinal aqui e vou colocar um outro número. Vamos lá? Menos 100. Vou colocar o meu sinalzinho para que vocês entendam. Vamos lá. Como é que eu posso responder essa atividade? Ou seja, esse número 80, ele tá aqui, né? Entre parênteses.
Como é que eu posso responder essa expressão? Eu tenho que eliminar todos os parênteses que eu tenho na minha expressão. Então, eu vou eliminar da seguinte forma. Esse número 80, ele é o primeiro número que eu tenho aqui na minha expressão. Ele é um número positivo, porque eu não tenho nenhum sinal aqui, mas toda vez que eu tenho um sinal aqui, ele é um número positivo. Se eu tenho um sinal de menos, por exemplo, ele vai ser um número negativo, porque o sinal mostra. Mas se não tem sinal nenhum, então ele vai ser sempre um número positivo, tá certo? Então eu vou fazer aqui 80, ó. Tirei o parêntese, vou começar agora fazendo o seguinte. Se eu tenho dois sinais, eu tenho um sinal de mais, que é a adição, e entre parênteses eu tenho um sinal de menos, que é a minha subtração. A gente vai fazer uma regrinha de sinal. Como é que é essa regrinha de sinal? Sinais iguais, o sinal é positivo. Sinais diferentes, o sinal ele é sempre negativo. Então eu tenho aqui mais com menos, sinais diferentes. Mais com menos, ele é sempre menos. Tá bom? Porque o sinal ele é diferente. Então, eu vou colocar, em vez de colocar esse mais, eu vou usar esse menos do 60 e vou continuar colocando o 60. Novamente, eliminei o sinal. E depois, eu vou colocar aqui, ó, mais. Vou repetir novamente o sinal? Não. Eu vou olhar novamente aquela regrinha de sinal que eu fiz aqui anteriormente. Sinais diferentes, o sinal sempre vai ser negativo. Repito novamente o sinal negativo, que é menos, e adiciono o 100. O piloto está seco. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou responder a minha expressão fazendo o seguinte. 80 menos 60, tá vendo? É igual a 20, certo? Vou colocar o 20 aqui. Vou conservar o meu sinal e vou colocar o 100, ó, para terminar a minha expressão. Então, 100, 20 menos 100, como é que eu posso fazer? Eu tenho 100 reais e quero pagar a uma pessoa. Só que eu não tenho os 100. Eu só tenho 20. Se eu tenho esses 20, eu só vou dar 20 reais àquela pessoa. Se eu vou dar os 20 e eu tô devendo 100, eu ainda vou continuar devendo àquela pessoa, não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte, sinal diferente, mais, que como eu falei antes, que aqui é um sinal positivo, que não tem nenhum, mais um sinal negativo, eu vou ter sempre um sinal, um número negativo. Então, 20 menos 100 é igual a menos 80. Por que menos 80? Porque o sinal diferente, ele vai ser negativo. Ou seja, eu tô devendo 100 reais, mas eu só paguei 20. Ainda vou continuar devendo 80 reais. Então, essa é mais uma questão que a gente resolveu com os sinais da expressão numérica. E agora, para concluir, eu vou mais uma para a gente terminar, certo? Usando algumas outras regrinhas básicas. De que forma? Olha só. Vou usar os colchetes, se houver chaves, pela mesma forma. Então, como é que eu vou fazer? Ó, 4, tá vendo? Mais, aí eu vou usar o colchete, ó, 4 mais o colchete. Aí eu tenho aqui o número 12, um sinal de menos, não é isso? E vou usar um parêntese. Esse parêntese, eu vou colocar o número, ó, 2 mais 5, tá vendo? Fecho meu parêntese, certo? E coloco aqui, ó, mais 9. Fechei meu colchetes para concluir a minha atividade. E aí, o que é que acontece? Eu vou conservar o número 4, certo? E vou eliminar o meu parêntese, porque na minha regra da expressão numérica, o que primeiro eu tenho que eliminar é o meu parêntese. Depois eu vou eliminar os colchetes e depois as chaves. Se eu tenho parêntese e colchetes, eu vou primeiro eliminar os parênteses. Então, o que é que eu vou fazer? Conservar o meu colchete. Conservar o número 12 com o sinal, certo? Não esquecendo. E vou eliminar os meus parênteses fazendo essa continha.
2 mais 5, que é igual a 7. E vou conservar o número 9 com o sinal positivo. Já eliminei os parênteses, agora eu vou eliminar os colchetes, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Conservando o número 4, sinal de mais, e vou eliminar meu colchete. Como é que eu vou eliminar? 12 menos 7 é igual a quanto? Vamos lá? 5, não é isso? Então, 5 mais 9 é igual a quanto? 14. Ó, 14. Essa continha que eu fiz aqui deu 14. 12 menos 7 mais 9, que deu 14. Aí, para terminar a minha expressão numérica, como eu já eliminei as chaves ou os parênteses e depois os colchetes, eu vou fazer o quê? Terminar a minha expressão. E de que forma eu posso terminar? Contando, né? Somando 4 mais 14, que é igual a 18. Então, não tem um número nenhum mais aqui que eu possa fazer a minha expressão. Então, eu posso colocar o número aqui do lado para concluir ou colocar aqui para concluir. E terminando mais uma expressão numérica, certo? Então, o que é que vocês irão fazer? Responder o bloco de atividades, tá bom? Se tiver alguma dúvida, fale comigo, certo? Que a gente vai dar um jeitinho de responder, de ajudar a responder. E não esquece de postar atividade no grupo, tá certo? E outra coisa também, lembrando, para quem ainda não entregou o EVA, por favor, leve na escola pra gente estar corrigindo a atividade de vocês, tá certo? Um beijão e tchau, tchau!